a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu sou Matheus Torres. Somos licenciados em Letras e em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Xerri Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será Romance de 30, Literatura e Espaço Geográfico, muito mais que regionalismo. Bem, gente, é um prazer falar um pouquinho sobre literatura nesse projeto, que é um projeto que tem muito para dar ao conhecimento, que tem muito para crescer. E falar sobre o Romance de 30, para mim, é falar sobre uma parte importantíssima da literatura brasileira, um período em que haverá um despertar crítico dos escritores em relação à realidade social no Brasil. Em linhas gerais, chama-se Romance de 30, esse período que vai de 1930 a 1945. Para a historiografia literária, essa é a chamada segunda fase do modernismo no Brasil. Esses escritores teriam, segundo a crítica, uma influência dos romances realistas ou do movimento neorrealista. Curiosamente, foi dado a esse momento um rótulo, e esse rótulo que a crítica do eixo centro-sul do país colocou sobre os escritores que predominantemente eram nordestinos. Nomes importantíssimos da nossa literatura, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Liz do Rego, Jorge Amado, escreveram nesse período, esses citados agora nordestinos, e foram chamados regionalistas. Caberia aqui uma discussão interessante, mas por que regionalistas? Porque falam da paisagem do Nordeste, porque trazem problemas sociais, principalmente a seca, mas também as questões relativas aos sistemas de produção vigentes naquele momento, aos ciclos de desenvolvimento da economia nordestina e brasileira, como é o caso de José Liz do Rego com o chamado ciclo da cana, como é o caso de Jorge Amado com o chamado ciclo do cacau, e outros dois que são colocados como os escritores da seca, como Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Esse tipo de rotulação ela é problemática porque deixa de chamar atenção para o que há de universal na obra desses escritores. Não é porque está sendo descrito, ambientado na seca, que deixamos de ter homens, seres humanos com problemas existenciais, problemas que são problemas de homens e mulheres de qualquer lugar do mundo. Então, a crítica coloca o rótulo regionalista e ficamos com ele sem questionar. Por que regionalista? Somos só nós do Nordeste? Se considerarmos que outros momentos tivemos romances de base social, neorrealista, tivemos obras, escritores voltados para a realidade social, como Monteiro Lobato, por exemplo, que nunca foi chamado de regionalista, embora tratasse do interior paulista, as fazendas do interior paulista. A gente começa a questionar o porquê desse rótulo regionalista. Sem dúvida, a abordagem de problemas sociais, a abordagem do fenômeno da seca, que vai ser visto não como um aspecto apenas geográfico, biológico, determinístico das condições precárias do povo do Nordeste, do sertanejo, mas vai ser visto no seu ponto de inflexão em relação à questão do sistema de exploração do homem pelo homem. A gente sabe que é clara a existência de uma indústria da seca no Nordeste brasileiro. Essa indústria impulsiona até hoje o que a gente chama de compra de voto, voto de cabresto. Então, se a gente para pensar, esse ponto, essa temática da seca, ela é importantíssima, mas não é a seca somente, é aquele homem que está lá. E aquele homem que enfrenta a seca para sobreviver, ele não é menos homem e não deixa de ser
um ser com problemas universais, existenciais. Por isso, para os leitores do Romance de 30, eu indico, vá às obras, leia as obras, porque elas vão lhe dar um panorama bem maior disso que eu estou dizendo, uma visão disso, e estou tentando explicar para vocês. O Romance de 30 não é só falar de seca, não é só falar de regiões com precariedades, é também. É a denúncia? Mas é uma denúncia a partir de uma construção estética. Se a gente pensa nessas obras, a gente pensa numa produção cultural, uma produção cultural que vai chamar atenção para a condição humana, e a condição humana seja existencialmente falando, mas também a condição humana socialmente falando. E essas coisas não devem ser afastadas, não devem ser desligadas uma da outra. O Romance de 30, que vai ter como marco a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, perpassa esses 15 anos de produção de prosa brasileira. Ele marca uma chamada de atenção dos escritores para um Brasil esquecido. E essa chamada de atenção é marcada por uma consciência do nosso subdesenvolvimento. Até a década de 30 do século XX, os escritores brasileiros, quando falavam das suas regiões, as regiões eram retratadas, eles não se preocupavam com questões sociais. A paisagem, o locus, era só ambientação. Agora, o locus é ponto de inflexão a partir do qual se pensa a condição de existência do ser humano. Das obras que vão se tornar mais conhecidas, chama atenção para Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O 15, de Raquel de Queiroz, Fogo Morto e Menino de Engenho, de José Lins do Rego, além de uma vasta obra de Jorge Amado, que trata do chamado ciclo Cacau. E é curioso porque Jorge Amado é colocado sendo o escritor do ciclo do Cacau, mas se a gente olha a obra dele, há uma variedade de outros temas que ele trata, para além de temas sociais. Assim como Graciliano Ramos, para além da seca, para além do agreste, ele vai tratar também de questões existenciais e universais. Nós vamos ter tematizadas e desenvolvidas questões que estão presentes na literatura universal da época, como a ideia do herói problemático, a crise do narrador. Então, por isso, meu desejo é que todos que voltem para o Romance de 30 entendam essa importância social dessas obras, mas também prestem atenção na estética delas. Importantíssimo ver e ler esses livros como expressão de um imaginário estético, de uma criação estética, de uma linguagem importante que denuncia, sim, aspectos problemáticos da realidade brasileira, mas não fica só como texto de denúncia. É literatura, portanto, ficcionalização da realidade. Para mim, não há muita distinção entre a condição de um Fabiano, que se pergunta se é homem ou se é bicho, e de um Hamlet shakespeariano, que vai se perguntar, que vai se questionar sobre o ser ou não ser. Para mim, Graciliano, assim como Shakespeare, está tematizando a existência humana em condições sociais e históricas distintas. Mas defendo a importância de a gente rever a ideia do regionalismo pelo regionalismo e chamar a atenção para a qualidade estética e a importância política do Romance de 30. Agradecemos à professora Cherry Almeida pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.